Sabe quando você termina um livro e sente que, a partir daquele momento, a sua realidade nunca mais será a mesma? Foi o que aconteceu comigo ao ler a oração de Santo Afonso de Ligório. Eu vim aqui hoje para cumprir a promessa de mergulhar com vocês nessa obra, mas não quero fazer apenas uma resenha técnica. Quero falar de como este livro desmontou a minha visão limitada sobre o que é conversar com Deus e como Ele pode fazer o mesmo por você. Muitas vezes, a gente cresce achando que a oração é um recurso para momentos de dor. Mas Santo Afonso já começa nos dando um chacoalhão de amor. Ele diz: a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças. Gente, isso mexeu muito comigo, porque a gente percebe que não é um opcional, é sobrevivência. E se você se pergunta por que Deus precisa que a gente peça, se Ele já sabe de tudo, Santo Tomás, citado no livro, explica perfeitamente. A oração é necessária, não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus. Rezar nos faz reconhecer que Ele é o único autor de todos os nossos bens. É um exercício de humildade que nos conecta com a nossa realidade. Somos pobres mendigos diante da misericórdia de Deus. Uma das partes que mais me impactou foi entender o silêncio de Deus. Eu aprendi que quando a gente pede algo e não recebe na hora, não é porque fomos repelidos. Santo Afonso traz uma pérola de Santo Agostinho. Os grandes dons exigem um grande desejo. Deus não quer nos dar logo o que pedimos, para aprendermos a desejar com mais fervor. Para que a gente aprenda a pedir, para que a gente aprenda a insistir, para que a gente esteja sempre em oração. Porque se a gente pede e logo recebe, a gente tem uma mania muito feia, muito vergonhosa de nos afastar. Eu já recebi, então eu não preciso mais rezar. Então o Senhor demora justamente para isso, para que a gente continue, para que a gente não se afaste dele. Ele demora em atender-nos para nos tornar mais fervorosos e nos atrair para si. Essa demora é pedagógica. É Deus trabalhando a nossa paciência e nos unindo a Ele pelos doces laços do amor. Às vezes, o que a gente acha que é demora é apenas Deus esperando o momento em que estaremos maduros o suficiente para valorizar a graça que Ele quer nos entregar. Porque muitas vezes a gente não está maduro o suficiente para entender aquela graça, para fazer bom uso daquilo que o Senhor vai nos entregar. E muitas vezes a gente sai pedindo e pedindo coisas muitas vezes sem sentido. Mas o Senhor, que é conhecedor de tudo, Ele nunca vai dar algo que possa nos prejudicar. Nós somos muito limitados. Nós não entendemos e não vemos com os olhos que Deus vê. Então a gente pede muitas vezes algo que a gente acha, na nossa pequenez, a gente acha que é bom para nós. Mas o Senhor, em sua sabedoria, Ele vê que aquilo não vai nos fazer bem e por isso Ele não nos concede. Mas tem um ponto fundamental: a qualidade da nossa confiança. São Bernardo diz que nossa esperança não pode ser incerta, pois ela se apoia nas promessas divinas. Se a gente pede duvidando, a gente não recebe. Eu marquei uma passagem forte sobre isso. Quem duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento. Não alcançará coisa alguma do Senhor. Quantas vezes eu pedi duvidando? Santo Afonso me mostrou
que não recebi a graça porque a pedi duvidando. Quantas vezes, a gente duvida, a gente pede, mas a gente não tem uma fé convicta de que a gente vai receber aquilo. A gente precisa se aproximar do trono da graça com uma confiança firme e certa, sabendo que Deus é fiel e não falta com a sua palavra. Ele quer que a gente peça com a segurança de um filho, que sabe que o Pai tem o poder e o desejo de cumprir suas promessas. E nesse caminho de volta para Deus, nesse caminho de aproximação com o Senhor, o livro nos apresenta a Virgem Maria, com uma delicadeza sem igual. E a parte que mais me tocou, que eu marquei e fiquei refletindo, foi: quem pede sem Maria, tenta voar sem asas. Sem ela, a nossa oração é pesada, mas com ela, a prece ganha altitude. Santo Afonso nos encoraja. Busquemos a graça, mas busquemos por intermédio de Maria. Por ela, acha-se o que se busca e não se pode ser desatendido. Ah, gente, como é bom ter a amizade de Nossa Senhora. Como é bom a gente confiar, saber que Nossa Senhora leva a nossa oração a Deus. Gente, isso traz um conforto e traz uma confiança ainda maior. E ele tira qualquer medo do nosso coração ao dizer que invocar a Santíssima Virgem não é desconfiar da misericórdia divina, mas temer a própria indignidade. Ela é a nossa intercessora de dignidade quase infinita. Ter uma amizade com Maria é ter a certeza de que nossos pedidos serão entregues ao Filho de um jeito muito mais puro e eficaz. Às vezes a gente tem medo de pedir a Nossa Senhora. Ah, mas por que eu vou pedir para Nossa Senhora se eu posso pedir diretamente para Jesus? Se eu posso ir diretamente a Ele? Mas, gente, a gente tem que saber que muitas vezes a gente precisa de intercessores. Na nossa vida cotidiana, quantas vezes a gente precisa falar com alguém superior a nós e a gente precisa de que alguém próximo àquele superior, seja um juiz, uma autoridade política, e a gente pede àquela pessoa mais próxima para ir lá e conversar com a pessoa, para que a gente possa ter um horário com ela, Então, Nossa Senhora é também assim. Com Nossa Senhora é assim. A gente intercede, a gente pede a intercessão dela para que ela interceda junto a Jesus por nós. Quem somos nós para estar diante de Jesus, com a nossa indignidade? E, gente, essa leitura me deu olhos novos. Hoje eu entendo que a frase final do primeiro capítulo resume tudo. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. A oração é o diálogo que sustenta a nossa alma em cada segundo. Todo cristão precisa ler essa obra para entender que Deus não é um juiz distante, mas um amigo que está a um sussurro de distância, esperando a gente aprender a pedir do jeito certo. Esse livro vai ficar assim marcado na minha vida para sempre. E eu recomendo demais que vocês leiam, que vocês deem uma chance, porque eu tenho certeza que vocês vão mudar drasticamente a perspectiva de vocês em relação à oração. E se você sente que sua conversa com Deus está mecânica, deixe Santo Afonso te pegar pela mão. Deixa ele te conduzir, deixa ele te ensinar como você deve rezar, como você deve se aproximar de Deus. E você? Já sentiu que sua oração ganhou asas quando passou por Nossa Senhora? Vamos conversar nos comentários. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like também, se inscreve no canal para mais conteúdos como este e compartilha com aquela pessoa especial. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!